Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal intitulado Apagão, que é um espaço de comunicação relacionado ao tema do meu projeto de extensão no Instituto Federal do Paraná, IFPR, campus de Paranavaí, cujo título é As Privatizações e seus efeitos ao setor elétrico brasileiro. Eu sou o professor Sérgio Inácio, do IFPR, sou também membro participante do Núcleo Sindical de Base do Sindedutec e sou o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, além de autor do livro documentário intitulado A Copel é Nossa, no qual eu conto a história da maior mobilização popular da história do Paraná, segundo o meu entendimento, que foi a campanha do povo paranaense em defesa da Copel contra sua privatização em 2001. Conforme já dissemos, e é sempre bom repetir, o nosso desafio neste canal é fazer uma abordagem dessa temática, desses assuntos, numa linguagem que todos entendam e que gostem. Não importa, não é assunto para públicos específicos, não é um assunto para o público, por exemplo, só do Paraná, na medida que a Copel é uma empresa paranaense. Não, o setor elétrico ele é todo interligado nacionalmente. Todas as políticas que são desenvolvidas, por exemplo, relacionadas à questão da privatização da Copel, como encontra-se em curso desejada pelo governador Ratinho Júnior, cuja data de leilão está programada para amanhã, por isso o título deste vídeo especificamente é o dia da véspera de uma grande pilhagem, né? E que essa pilhagem de patrimônio público interessa, é uma questão importante que interessa a todo o povo brasileiro, não é só para o povo paranaense. E da mesma maneira, né? Pode dar falsas impressões de que esse assunto interessa só para quem é do setor, quem é funcionário do setor elétrico. Não, é para todo mundo, né? Tampouco se é nosso aluno, se não é nosso aluno, já que o público que a gente se direciona aqui é principalmente para levar alunos a refletir sobre essas questões todas, mas é um assunto que interessa de forma geral para toda a sociedade brasileira. Esse é o 29º vídeo que foram postados aqui no meu canal, então são 29 assuntos diferentes, né? Desde que iniciamos esse projeto de extensão, já tem aí 29 assuntos que relacionam o passado com o presente, sempre questões importantes. Importante também a gente relacionar o seguinte, entre as consequências das privatizações, talvez tem dois aspectos, duas questões que são mais relevantes. A primeira questão mais relevante é o reflexo que trouxe para as tarifas de energia elétrica no Brasil. O Brasil é um dos países que tem tarifas de energia elétrica dos patamares mais altos do planeta. Isso conforme o poder de compra, considerando o poder de compra da população brasileira. Isso é um estudo que foi feito, inclusive, pela Agência Internacional de Energia dos Estados Unidos. Importante é também olhar outro efeito, outra consequência. Esta outra consequência é mais grave e é justamente por isso que eu coloquei o nome desta série de apagão. É o risco de não suprimento adequado de energia elétrica. O problema é que as privatizações, elas são a financeirização, vamos usar o termo correto. A privatização é a financeirização do setor elétrico. Mas o setor elétrico não tem esse papel, ele não é um banco, ele não é fomento econômico de interesse particular. Mas ele é usado para essa finalidade. Ele tem essa lógica. E as pessoas só conseguem perceber as consequências desastrosas dessa sistemática no longo prazo, não no curto prazo. Por exemplo, vamos pegar o que aconteceu em 2001. Por que a privatização da Copel em 2001 não deu certo? E por que a privatização da Copel agora em 2023 parece que pode dar certo? Dar certo para eles, para os vendilhões. Vai ter um custo altíssimo no longo prazo. E por que em 2001 eles quebraram a cara? Porque a consequência de apagão, ou seja, essa segunda consequência desastrosa para o povo, aconteceu exatamente naquele momento. O maior racionamento de energia da história do setor elétrico brasileiro aconteceu exatamente no momento em que o governador Jaime Lerner estava privatizando a Copel. Então ali houve a percepção clara
desse risco, dessa consequência das privatizações. O setor elétrico brasileiro, ele depende muito fortemente de água, disponibilidade hídrica nos reservatórios. Quando chove bastante, tem bastante disponibilidade de água. Isso é disponibilidade hídrica, né? Então, quando você tem um sistema de bastante energia disponível nos reservatórios, por bastante água disponível nos reservatórios, aí você não percebe o risco de apagão. Mas engenharia, para fornecer energia de forma garantida para abastecer o país no longo prazo, é preciso ter uma visão de muitos anos. Como é que funciona essa parte hidráulica, essa parte de hidrologia? O Brasil, se ele é explorado uma visão de financeirização do setor elétrico, o resultado é que não se investe adequadamente para garantir suprimento quando você tem déficit de fornecimento de água, ou seja, quando São Pedro resolve fechar as torneiras. E esse é um grande problema, né? Então nós temos que perceber as consequências econômicas e de suprimento energético. Econômica, tarifas altas. De suprimento energético, risco de apagão. Risco de apagão é mais grave do que o suprimento energético. Então fica aqui o nosso alerta. Hoje é a véspera de um grande dia para esses vendilhões do setor elétrico brasileiro, para esse processo de pilhagem de patrimônio público. Se acontecer essa venda da Copel, o povo brasileiro vai ter uma consequência grave. A Copel significa a terceira empresa, 3 empresas apenas que ainda não foram privatizadas. É a Copel, a CEMIG e a Celesc. Se a Copel for privatizada amanhã, hoje é dia de véspera, então nós teremos na sequência a privatização da Celesc e da CEMIG. E assim todo o setor elétrico estará vendido, estará totalmente nas mãos da iniciativa privada. Este é o sonho da BlackRock e dos grandes fundos de especulação que dominam o planeta. Que o Estado não interfira e que deixe eles se apropriar e ganhar muito, muito dinheiro. Grande abraço a todos e todas.